Muito bem, moçada, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo jóia por aí. Estou aqui para gravar esta aula de aprofundamento, a terceira aula de aprofundamento, em que o nosso tema será da Química 3, a terceira frente, a frente do trem bom. E hoje eu quero discutir um pouco com vocês teoria de gases, só que com uma perspectiva do mundo microscópico. Como o mundo microscópico justifica a teoria de gases que vocês aprenderam em sala de aula. Então, esta é a nossa ideia. Sem muita enrolação, vamos para a apresentação. Então, tá aí. A aula é sobre teoria cinética dos gases, teoria cinético-molecular. Deixa eu pegar um apontadorzinho aqui. Teoria cinético-molecular dos gases, que é explicar as propriedades dos gases através do mundo microscópico. Muito bem. Gente, a primeira pergunta que precisa ser respondida é por que quando a gente trata de gases, todos eles têm o mesmo comportamento? Quer dizer, a gente não diferencia, a gente não faz contas diferentes para quando o gás é de oxigênio, para quando o gás é de argônio. É a mesma lei que vale para eles, que é PV igual a NRT. Essa é a teoria do gás ideal. E ela vale para todos, né? Então, por que a gente consegue tratar todos indistintamente? Bom, aqui vale a gente ter uma conversa sobre dois tópicos que é compressibilidade e a expansão para o volume do recipiente. Eu quero conversar olho no olho com você para a gente tirar algumas conclusões. Compressibilidade. Então, faz de conta que você tem uma bomba de encher pneu de bicicleta, tá? Você vai lá, coloca o pininho no pneu da bicicleta, você puxa a parte da bomba para cima, ela enche de ar, né? Todo aquele cilindro está cheio de ar. Quando você empurra para baixo o êmbolo, o que você está fazendo é colocar todo aquele volume de ar dentro do volume da câmara do seu pneu de bicicleta. Em outras palavras, você está pegando um volume grande de ar e colocando ele num volume menor. Você está conseguindo compactar aquele gás. Isso é comprimir o gás. Bom, e o que é a compressibilidade de gás nos leva a entender do mundo atômico ali, microscopicamente falando. Bom, você só consegue fazer as coisas ocuparem um volume menor se dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então eu não posso colocar um átomo no mesmo lugar do outro, tipo, eles se fundirem. Isso não pode estar acontecendo. Então, se eu estou conseguindo comprimir, é porque eu tenho espaço suficiente para todos os átomos se rearranjarem. Tudo bem que mais apertados, mas eles têm espaço para se rearranjarem. Então, o que a gente descobre do fato de os gases serem compressíveis é que existe espaço vazio, bastante espaço vazio, de tal ponto que eu consigo apertar eles bastante, comprimi-los bastante. Então, a conclusão sobre compressibilidade é: há bastante espaço vazio quando a gente está tratando de gases, bastante espaço vazio. As partículas estão bem afastadas umas das outras. E por isso que eu posso comprimi-las. Muito bem. E o outro tópico é sobre a expansão. Então, suponha que eu tenho uma bexiga, achei aqui, enchi a bexiga, beleza. E agora eu estouro a bexiga. O que acontece? Aquele gás que estava confinado, a pressão dele era igual a do meio externo, né? Aquele gás que está confinado, quando eu estouro, ele rapidamente se difunde pelo meio. E para todas as direções, não tem uma direção preferencial. A bexiga não estoura e vai para o canto da sala, né? O gás se difunde em todos os sentidos. Moral da história, o que eu consigo concluir a respeito do comportamento das partículas do gás, olhando esse negócio de expansão para todos os lados, né? Eu consigo concluir que os gases têm uma velocidade razoavelmente alta e eles seguem para todos os sentidos. Então eu quero dizer que este movimento ele não tem organização, ele é aleatório. As partículas estão se movendo, vão ocupando espaço a esmo. Então, muita velocidade e comportamento aleatório. Elas se difundem aleatoriamente no ambiente. Então, volta para a apresentação para eu apresentar textualmente exatamente isso para você. Eles serem compressíveis indica a existência de bastante espaço vazio entre as moléculas. Ou melhor falar partículas, porque moléculas trata de estruturas com ligação covalente. Partículas é mais geral. Bom, o fato de eles se expandirem rapidamente para o volume todo mostra que há movimento rápido e aleatório das partículas que compõem o gás. Muito bem. Com isso em mente, por que todo gás pode ser tratado de forma semelhante?
Já que a gente tem essas duas informações, a gente pode entender que uma partícula está sempre muito longe da outra, elas não sentem a atração uma das outras, e o comportamento delas é absolutamente aleatório, não tem forças de atração que induzem caminhos mais ou menos prováveis, é um comportamento aleatório. Ou seja, cada partícula está no mundo como se ela estivesse sozinha no mundo. É um grande sistema em que todas as partículas se movem e se comportam independentemente da existência das outras, porque elas estão muito afastadas e poucos se atraem. Então, o modelo de gás é simplesmente um modelo de várias partículas com um movimento aleatório no volume, no espaço. Né? Então, é independente de qual é a sua partícula, qual é a sua molécula, qual é o seu átomo. O fato é que o modelo que modela o comportamento de um gás é um modelo de várias partículas dispersas com um movimento desordenado. Então, não precisa definir qual é o gás, porque isso não faz diferença. Entendeu? Então, por isso que todos os gases têm comportamento semelhante. E aí vem a teoria cinético-molecular dos gases, também chamada de teoria de moléculas em movimento. De novo, moléculas é uma palavra que induz você a estar falando de partículas fazendo ligação covalente. Nem sempre, por exemplo, gás hélio não tem nenhuma ligação covalente na brincadeira. Então, mas de qualquer forma, veja como a teoria de gases, na verdade, é uma teoria de coisas se mexendo no espaço. Né? Muito bem. Gente, quais são as hipóteses da teoria cinético-molecular? Isto é importante. Agora começa a parte chave da aula. Bom, primeira coisa é que a teoria cinético-molecular trata de várias partículas se movimentando de forma contínua, então elas não tem nenhum momento que elas param, né? E esse movimento é aleatório. Esta é uma hipótese do modelo para gases, tá? Várias partículas, movimento contínuo, aleatório. Muito bem. Agora em azul, grava essa cor azul, tá? Porque eu vou retomar lá depois. A hipótese 2 é que o volume total das partículas, ou seja, se eu pegar o volume dessa outra, todas, somar todas, o volume das partículas é muito pequeno em relação ao volume do recipiente. Então eu estou dizendo para você que o volume total das partículas somadas é desprezível em relação ao ambiente que elas ocupam. Isso é a hipótese 2 aí colocada, tá? Então a gente ignora o volume das partículas. Às vezes isso dá pau, às vezes a gente deveria considerar, você vai ver em breve. 3. Grava esse verde que eu vou retomar de novo, tá? As forças de atração e repulsão entre as partículas que estão em movimento são muito pequenas, a gente considera elas desprezíveis. A gente entende que cada partícula que está se movimentando no espaço não sente a presença da outra, elas não interagem por nenhum tipo de força relevante. A gente considera desprezível. Mas existe interação. Existe e a gente está desprezando. Significa que esse modelo tem uma certa validade. Tem momentos que ele vai dar pau, depois a gente retoma quando que ele dá problema. E por fim, essas partículas no espaço às vezes se colidem. É o único momento que elas trocam algum tipo de interação no nosso modelo. Essas colisões mudam as velocidades em que cada partícula está. Então, se essa partícula mão esquerda vem bem rápido, essa partícula mão direita está bem lentinha, elas trocam velocidade de tal forma que supõe que as duas saem com uma velocidade média entre a esquerda e a direita, por exemplo. Tá? Então, mudam-se as velocidades. No entanto, esses choques que acontecem, na nossa teoria, são choques que não gastam nenhum pedaço da energia cinética. A energia cinética se conserva na nossa teoria. Portanto, a gente chama isso de choques perfeitamente elásticos. Todos os choques entre partículas não consomem energia cinética. Não há perda de energia, há troca de velocidade sim, mas não há perda de energia cinética. Tá bom? Vamos agora criticar as afirmações em verde e azul. Primeiro em azul, depois de verde. Tá? Vamos ver situações em que essas hipóteses não funcionam. Então, problemas nesse modelo. Quando a pressão é alta, é um momento que a gente tem problema. Gente, pressão alta geralmente significa que as partículas estão muito próximas. Pressão alta pode ser entendido como volume pequeno. Você está comprimindo as partículas em uma região pequena, você está aumentando a pressão. Bom, se as partículas estão próximas, o volume de todas as partículas comparado com o volume do recipiente
pode começar a não ser mais desprezível. É isso que eu quero dizer. Ó, o volume das partículas pode deixar de ser desprezível em relação ao volume do recipiente, de tanto que você está comprimindo aquelas partículas. E aí isso falha a hipótese 2, a hipótese azul do nosso modelo aqui. A hipótese azul vai cair neste caso, tá bom? Bom, outro momento em que o modelo de gás ideal ele não funciona, é quando a temperatura é muito pequena. Temperatura muito pequena quer dizer que as partículas têm velocidade baixa. E aí acontece um efeito que é o seguinte, suponha, agora, exemplo máximo, assim, o exemplo mais didático que você vai entender na sua vida. Suponha que você tem uma paixão no cast. Aquela pessoa é a sua paixão de vida, você tem certeza disso, amor à primeira vista. E você quer ter uma oportunidade de interação com essa pessoa. Uma oportunidade de trocar interações com essa pessoa. Beleza. São duas situações que eu te proponho. Você está no corredor e essa pessoa passa bem devagar na sua frente, quase que desfilando, devagarinho, e você tem a oportunidade de trocar energia com essa pessoa. Ok? Segunda opção, você está no corredor e essa pessoa vem passando. Só que essa pessoa vem correndo, num apuro de entrar na sala porque o professor está fechando a porta. Qual das situações é mais provável de você conseguir interagir bem com essa sua pessoa que é a sua paixão do caso? Eu espero que você tenha refletido que é a situação 1 em que essa pessoa está bem devagar e vocês podem se olhar, podem se conversar, legal, né? Muito bem. Agora traz para o mundo molecular. Se a temperatura é muito alta, as moléculas, as partículas, estão todas com bastante velocidade. E o tempo de interação que uma tem com a outra é muito pequeno. É como se a pessoa tivesse apurada para entrar na sala. Mal passa perto, já está longe de novo, não deu para interagir. Significa que a tentativa de você fazer alguma força de atração ali não rola. É que a velocidade está tão alta que a força dura muito pouco tempo. Agora, quando a temperatura é baixa, as partículas passam próximas com velocidade baixa e conseguem interagir, conseguem se atrair. E aí a gente falha a hipótese número 3, que é a hipótese em que as forças de atração e repulsão são desprezíveis. Quando a velocidade é baixa, essa atração deixa de ser desprezível, ela passa a ser considerável para o nosso modelo e aí dá pau. Então, ó, as interações entre partículas passam a ser eficientes em velocidades baixas e isso falha a nossa terceira hipótese. Portanto, gente, um fecho geral nisso aqui é o seguinte: gás ideal tem duas condições para ser aplicado. Um gás é ideal quando a pressão é baixa e um gás é ideal quando também a temperatura é alta. A gente precisa das duas condições bem estabelecidas para ter certeza que PV igual a nRT funciona bem, é uma boa modelagem. Baixa pressão, alta temperatura. Tá bom ou não? Espero que esteja tudo bem nesse entendimento. Muito bem. Gente, vamos agora explicar microscopicamente a pressão e a temperatura. Como que a gente explica a partir do entendimento de átomos, moléculas, partículas em movimento, como que a gente explica a existência de pressão no recipiente e como a gente explica a temperatura daquela amostra. Muito bem. Vamos agora falar da pressão. Pressão é o seguinte. Pressão, você tem um conjunto, suponha que você tem um recipiente com um determinado gás lá dentro, esse gás é formado por um conjunto de partículas que estão lá. Como justificar o fato de aquele gás que está lá dentro conseguir empurrar as paredes do seu recipiente? Como que aquele gás, de fato, executa força nas paredes? Moral da história, porrada. O gás que está confinado dentro do recipiente, ele exerce pressão na parede do recipiente mediante choque com as paredes do recipiente. Então está escrito aqui, essa imagem é do Brown, né? A pressão dentro do recipiente aparece por causa das porradas, das colisões das moléculas do gás contra as paredes do recipiente. Isto é a origem microscópica da pressão. Pressão é o gás dando porrada na parede. Tá bom? Isso é razoavelmente simples de entender. Agora, a temperatura não é muito simples de pegar. A gente tem que apelar bastante para a nossa abstração. Gente, temperatura tem a ver com
Energia. Então, temperatura está totalmente associada à energia do movimento das moléculas. Então, ó, pega bem a ideia. Temperatura está associada à energia cinética, energia do movimento média. Tá? A temperatura crava uma energia cinética média para aquela amostra. Temperatura de 200 Kelvin é uma maneira de dizer qual é a energia cinética média da amostra. Não importa qual a amostra. O fato de ser 200 Kelvin crava uma energia cinética média para aquela amostra. Muito bem. A gente escreve assim, de um jeito preguiçoso, que é temperatura alfa, energia cinética média. Esse alfa significa proporcional a. Proporcional a. Tá? É uma maneira preguiçosa de escrever proporcionalmente, né? De dar uma proporcionalidade. Bom, estou falando que a temperatura em Kelvin está associada à energia cinética média. Agora vamos dar um passo atrás, tipo, o que é energia cinética e o que eu estou falando? Bom, energia cinética de uma partícula se calcula por meio de massa vezes velocidade ao quadrado. Isso é energia cinética média de uma partícula. Note que se a temperatura é dada fixa, suponha 300 Kelvin, que é 27 graus Celsius, eu estou dizendo para você que esta conta é uma constante para todos os gases em análise. Pode ser qualquer um, tá? Rapaz, vai passar um trator aqui. Muito bem. E aí, vou competir com o trator. E aí é o seguinte, suponha que você está comparando dois gases, né? Os dois gases à mesma temperatura, portanto, a mesma energia cinética. Se você tem um gás de massa maior, só que a energia cinética é a mesma, mais massa exige menos velocidade ao quadrado para que a energia cinética dê a mesma coisa, dê a mesma continha. Então você exige menor velocidade. Quanto maior a massa, na mesma temperatura, menor é a velocidade das partículas. Né? Moral da história, quanto maior a massa, menor a velocidade, desde que você esteja na mesma temperatura. Então a conclusão é que para uma mesma temperatura, os gases que são mais pesados, têm as partículas mais pesadas, eles têm velocidade média menor. Os gases mais pesados têm velocidade média menor, porque quem é constante é a energia cinética, não é a velocidade. É a energia cinética que precisa sempre bater com a temperatura. Entendeu? Muito bem. Volta para onde a gente estava. Eu disse que a temperatura fala da energia cinética média. E aí eu já te avisei que isso não quer dizer nada da velocidade. Isso quer dizer só da energia média. Beleza. Aí é o seguinte. Esse gráfico tem um monte de informação. Vamos com calma. Vai. Segura a emoção. Olha o gráfico A. Deixa eu pegar meu apontadorzinho aqui. Vamos pegar o laserzinho. Beleza. Olha para cá. Aqui a gente está falando do mesmo gás, que é nitrogênio, gás N2. Ele nem fala que é nitrogênio. Bom, é o mesmo gás. A curva azul é este gás a 0 graus Celsius. A curva vermelha é este gás a 100 graus Celsius. O que você sabe de antemão? Que a curva vermelha tem energia cinética média maior, porque a temperatura é maior. Beleza. Dá uma olhada o que esse gráfico significa. Ele mostra quantas moléculas você tem em relação ao total em cada velocidade. Então isso é uma distribuição das velocidades das partículas. As partículas não têm velocidade constante, elas têm velocidade que pode ser baixa, média e alta. Tá bom? O que a gente sabe é a respeito da média. Muito bem. Dá uma olhada aqui a 10 graus Celsius, você tem várias partículas, olha esse pico aqui. Você tem várias partículas nesta região de velocidades baixas, ó, tá vendo? Esta região aqui de velocidades baixas. Você tem muitas partículas nesta região de velocidade baixa. O contrário acontece a 100 graus Celsius. Você já tem, ó, dá uma olhada, como essa curva começa mais achatada. E aqui na frente, ó, você tem mais partículas com velocidade alta. Porque a temperatura é maior e a média da velocidade precisa ser maior. Tá? Então, o que a velocidade faz com esta curva de fração de moléculas versus velocidade? Ela achata a curva. Ela leva mais partículas para o lado onde a velocidade é maior. É isso que essa curva faz.
Dá uma olhada aqui nesse outro gráfico que ele só tira umas informações importantes da curva azul. Ele mostra onde está a velocidade média, aliás, a velocidade mais provável, que é o pico, né? O pico da curva. Onde está a velocidade média e onde está a velocidade quadrática média, que tem a ver com a energia cinética média. Eu vou mostrar isso em um vídeo à parte. O que essa URMS tem a ver com energia cinética. Mas você não precisa se preocupar com isso agora. Dá uma olhada onde elas ficam. Elas ficam mais ou menos no centro da curva. O que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você entenda que o aumento da temperatura aumenta a energia cinética média das partículas. Isso significa, em um nível microscópico, que uma fração maior das partículas estará com uma velocidade maior. Não significa que todas estarão com velocidade maior, mas significa que, na média, uma porção maior das partículas terá velocidade maior. Beleza? Tá bom. Outro gráfico. Esse gráfico está na mesma temperatura, 25 graus Celsius para todos aqui. Só que nós estamos vendo diferentes gases. Ó. O que você sabe entre eles? Você sabe que a energia cinética média, a energia cinética média para todos é a mesma. Por quê? Porque a velocidade... errei. Porque a temperatura é a mesma. Então, a energia cinética média é a mesma. Só que você está vendo que as curvas são todas diferentes para cada gás. O que está acontecendo? Está acontecendo que o H2 ele é muito leve. A massa molar do H2 é 2 gramas cada mol. Significa que você precisa de velocidades grandes para que mv² dê o valor constante que a gente está procurando. Por isso que a distribuição de velocidades para o gás hidrogênio admite velocidades bem altas aqui, ó. Dá uma olhada no oxigênio, O2, cuja massa molar é 32 gramas por mol. 32 gramas por mol. Veja que ele não admite velocidades muito grandes. Por quê? Porque a massa aqui é grande. Então, para que a energia cinética seja a mesma do H2, você precisa que as velocidades sejam menores. Então, a distribuição de velocidade para o oxigênio admite apenas velocidades menores em relação ao hidrogênio, que é uma molécula mais leve. Entendido? Então, isso é a visualização das coisas que eu escrevi no slide anterior. Muito bem. Gente, eu vou dar uma pausa aqui, porque agora a gente vai discutir como explicar, a partir do modelo cinético molecular, todas essas leis. A lei de Boyle, lei de Charles, hipótese de Avogadro e lei de Graham. Tá? Então, vou dar uma pausa para eu tomar uma água. A gente volta para explicar essas 4 leis a partir da perspectiva do mundo microscópico, tá bom? Então é isso.